E vamos iniciar o conteúdo de ondulatória agora, tá? Vamos lá nos conceitos fundamentais da ondulatória. Então, o que vem a ser uma onda na física, gente? Imaginem a seguinte situação. Tem uma poça d'água no chão e vocês chegam perto dessa poça d'água e batem com o pé de vocês na água. O que vocês observam que acontece? Que vocês geram uma perturbação no meio ali e um pulso de onda começa a se propagar na água, tá? Então, é um pulso isolado. Se vocês começarem a bater com o pé na mesma frequência sempre, no mesmo intervalo de tempo, começarem a gerar pulsos sucessivos de onda naquela água, aquilo ali é a representação de uma onda, tá? Então, o que é uma onda na física? É uma perturbação no meio, tá? Que se propaga sempre levando energia e nunca levando matéria, uma sucessão de pulsos, tá? Então, isso é a definição de uma onda, gente. É uma sucessão de pulsos ou perturbações que acontecem no meio, que sempre propagam energia, tá? Lembrem que a onda nunca propaga matéria, ela nunca leva matéria, ela somente propaga energia. Vocês já perceberam quando vocês estão lá em alto mar, no lugar onde as ondas não quebram, que vem aquela onda, passa por vocês, vocês sobem, quando a onda chega, a onda passa, vocês descem, vocês permanecem no mesmo lugar, tá? Então, ela só leva energia, vocês ficam parados ali. É diferente já lá da onda, a onda quebra, tá? Que daí tem outras interferências do meio, que daí a gente é levado pela onda. Tô falando lá em alto mar, onde a onda só passa através de nós. Ou se vocês colocarem uma boia na piscina e começarem a gerar pulsos de onda numa piscina, cada vez que um pulso chega pela boia, ela sobe e desce, mas ela fica parada no mesmo lugar. Tá? É diferente de eu empurrar uma quantidade de água, aí ela vai levar a boia. Eu tô falando só de fazer pulsos sucessivos, tá? Não empurrando uma certa massa de água, aí senão a boia vai sair do lugar, tá? Eu tô falando só de gerar pulsos, aqueles pulsos passam, a boia sobe, quando ele vai, a boia desce, e ela fica ali só oscilando sem sair do lugar, tá? Então, vamos escrever aqui qual que é a definição de uma onda? Vamos para aqui, ó, estamos iniciando o estudo da ondulatória. Tá? E nós vimos aqui o que é uma onda. Então, é uma sucessão de perturbações periódicas sucessão de perturbações periódicas que se propagam em um meio transportando energia, apenas energia. Então, isso é uma onda. E agora, as ondas têm algumas classificações, tá, pessoal? Quais seriam as classificações das ondas? Elas podem ser classificadas quanto à natureza delas, tá? Além da natureza, quanto à direção de oscilação e propagação. São 3 classificações, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, quanto à natureza delas. Aqui, gente, as ondas podem ser de 2 tipos, tá? Classificação quanto à natureza. Elas podem ser ondas eletromagnéticas ou ondas mecânicas. O que será que é a diferença entre esses 2 tipos? Ó, mecânicas e eletromagnéticas. Com certeza vocês já até ouviram falar disso, né?
uma onda mecânica, uma onda eletromagnética. A luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética. Os raios X, ultravioleta, né, são ondas eletromagnéticas. Já o som, por exemplo, é uma onda mecânica. O que será que tem de diferente entre elas? Então, as ondas mecânicas, gente, só se propagam em meio material. O que significa isso? Tem que ter sólido, líquido ou gasoso para elas poderem se propagar, tá? Que elas se propagam através de vibração de partículas. Se eu não tenho partícula, é impossível com que elas se propaguem, tá? Então, só se propagam em meio material. A onda mais importante de todas as mecânicas que a gente estuda é o som, tá? Então, o som não se propaga no vácuo, gente. Aqueles filmes de ficção científica que a gente escuta explosões nos planetas, nos astros, nas estrelas lá, tudo mentira. O som não se propaga no vácuo, tá? Só se propaga em meio material. E as eletromagnéticas se propagam em meio material e vácuo. Que é o exemplo da luz. Como que a luz do sol chega até aqui? Ela tem que passar através do vácuo, tá? Então, ó, se propagam tanto nos meios materiais quanto no vácuo. Então, essa é a principal diferença entre elas, tá, gente? As mecânicas precisam de meio material para se propagar e as eletromagnéticas não. Elas se propagam tanto no meio material, mas elas conseguem se propagar no vácuo também. Tudo bem? Então, essa é a classificação quanto à natureza das ondas, tá? Agora a gente vai ver a classificação quanto à direção de oscilação. Então, quanto à direção, as ondas podem ser de dois tipos também, tá, gente? Elas podem ser longitudinais ou transversais. Então, o que será que é uma onda longitudinal? Onda longitudinal, gente, é aquela que vibra e se propaga na mesma direção, tá? Imagine assim como se fosse uma mola. Se eu pego uma mola e faço ela oscilar aqui, ó, ela está vibrando na horizontal. E ela está se propagando também na horizontal, tá? Então, isso é uma onda longitudinal. Vibra e se propaga na mesma direção, paralelamente. O exemplo é o som. A onda sonora é como se fosse uma mola, tá, gente? Quando eu falo aqui, a minha corda vocal vibra. Essa vibração se transmite para o ar. E o ar vai fazendo compressões e expansões e vai se propagando até chegar lá no tímpano da outra pessoa, faz o tímpano da outra pessoa vibrar nessa frequência e lá no cérebro decodifica, transformando isso em som, numa onda sonora audível, tá? Mas o ar vai fazendo como se fosse uma mola. Ele vai se propagando dessa maneira o som, tá? Comprimindo e expandindo as partículas do ar. Então, ele é uma onda longitudinal. Vibra e se propaga paralelamente. E as ondas transversais, gente, que são as outras, são aquelas que vibram e se propagam perpendicularmente. Para ficar mais fácil, imaginem uma corda, tá? Eu pego uma corda e começo a oscilar aqui, tá? Fazer oscilações. A gente percebe que a corda vai fazendo isso aqui, tá? Então, ó, a onda está se propagando para frente, na horizontal, mas a vibração está acontecendo aqui, ó, de cima para baixo. A corda sobe e desce. Então, a vibração aqui é perpendicular à propagação da onda, tá? Ó, ela se propaga para frente, mas ela vibra para cima e para baixo. Então, ó, vibração e direção de propagação são perpendiculares, não são paralelas. Esse é o exemplo da luz. A luz se propaga assim, tá? Então, aqui, ó, vibra e se propaga perpendicularmente.
agora a terceira classificação que nós temos é quanto à direção de propagação. Ali é a direção de oscilação, né? Aqui é a direção de propagação. Que aqui é fácil, tá, gente? Eu posso ter ondas unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, né? O próprio nome já diz, ó, a unidimensional se propaga em apenas uma direção, tá? Que é o exemplo da onda na corda, né? Quando eu começo a vibrar uma corda aqui, a onda só vai para frente. Então, é uma direção de propagação. A onda bidimensional se propaga em duas direções. Que exemplo que seria isso, gente? Uma onda se propagando na superfície da água, por exemplo. Ela se propaga por uma área, tá? Ela não vai só para frente, ela vai para o lado também. Então, ela se propaga em duas direções, tá? E a onda tridimensional é aquela que se propaga em três direções. Que é o exemplo do som e da luz, tá? Quando a gente fala, o som não vai só para frente, ele vai para frente, para os lados, para cima, para baixo, né? E a luz também, tá? Então, essas são as classificações das ondas, tudo bem? Então, vimos aqui que uma onda é uma perturbação no meio, que ela só leva energia, que ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Mecânica só se propaga no meio material e eletromagnética tanto nos meios materiais quanto no vácuo. A longitudinal vibra e se propaga na mesma direção, como se fosse uma mola. A transversal vibra e se propaga perpendicularmente, como se fosse a onda na corda. E as direções de propagações, uni, uma, bi, duas, tri, três direções de propagações, tá? Agora, pessoal, nós vamos ver os elementos principais de uma onda. Como vou reconhecer uma onda e o que faz parte de uma onda? Então, aqui, ó, a gente passa uma linha média, que é como se fosse o ponto de equilíbrio, que ali não há vibração da onda, tá? E eu vou desenhar uma onda qualquer aqui, ó. A representação mais simples de onda que nós temos é essa daqui. Tá? Claro que não são todas as ondas que têm esse formato, a maioria das ondas tem formatos irregulares e diferentes, né? Como se fosse, vocês já viram o batimento do coração que marca lá no hospital de uma pessoa quando está sendo monitorado? Aquilo nada mais é do que uma onda que está sendo registrada ali, tá? Então ela não oscila certinho assim, ela tem outros altos e baixos. Mas qual que é a característica de uma onda, gente? São oscilações que se repetem, tá? Então, aqui, ó, os elementos de uma onda. Aqui eu tenho a representação de uma onda. E nós temos os pontos mais altos de oscilação. Por exemplo, esse aqui, ó. Vou chamar de ponto A, tá? Poderia ser aqui ou aqui, enfim. Os pontos mais altos a gente chama de crista, tá? A crista da onda é o ponto mais alto. Já quando eu marco aqui, ó, o ponto mais baixo da oscilação, eu tenho um vale, tá? Então, o vale de uma onda é o ponto mais baixo. A crista de uma onda é o ponto mais alto. Tudo bem? Além disso, gente, eu tenho o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É o tamanho de uma oscilação completa. Então, eu poderia, digamos, pegar aqui, ó. Vou começar a analisar a minha onda nesse pedacinho aqui, ó. Observe. Ela sobe, aí ela desce aqui, vibrando. A partir daqui, ó, ela vai começar a se repetir, tá vendo? Subir e descer de novo. Então, isso aqui, ó, esse tamanhinho aqui, ó, que eu medi, o tamanho de uma oscilação completa, é o comprimento de onda. Que é como se fosse aqui um Y ao contrário, gente, que é a letra lambda do alfabeto grego, tá? Então, aqui, ó, o lambda é o comprimento de onda. É o tamanho de uma oscilação completa, tá? Não precisa ser necessariamente daqui até aqui,
Tá? A distância de uma crista até uma crista é um comprimento de onda. A distância de um vale até outro vale também é o comprimento de onda, porque é bem certinho o tamanho de uma oscilação completa. Tá? Então, esses são os elementos que eu tenho os elementos principais de uma onda. E eu tenho ainda a amplitude, gente. O que é a amplitude da onda? É aqui, ó, do ponto de equilíbrio até o ponto mais alto, ou do ponto de equilíbrio até o ponto mais baixo. Aqui eu tenho a amplitude da onda, tá? Vou pôr aqui, ó, AM, só para ficar diferente do meu ponto A aqui. Então, o meu AM aqui é a amplitude da onda, é a altura dela, digamos assim. Tá? Então, aqui nós temos os elementos principais da onda. E agora, para finalizar a nossa aula, falta só a gente ver duas fórmulas que são bem importantes, tá, gente? Que nós vamos utilizar muito, que é a equação fundamental da ondulatória e a velocidade de propagação em cordas. Então, vamos lá para a parte final, para as nossas equações. Então, nós temos duas fórmulas para descobrir velocidade de onda, tá, gente? Essa aqui que é a equação fundamental da ondulatória, que é muito importante, vocês vão utilizar muito essa fórmula. V igual a lambda vezes F, tá? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Ou podemos representar ainda assim, ó, velocidade igual ao comprimento de onda sobre período, porque lembra que frequência é o inverso do período, tá? Então, essa é a equação fundamental da ondulatória, que ela é utilizada para todos os tipos de onda. Qualquer exercício com onda eu posso utilizar essa fórmula, tá? Mas nós temos também a equação de Taylor. A equação de Taylor, gente, ela é específica só para cordas, tá? Eu posso utilizá-la só para descobrir velocidade de propagação em cordas. E ela é igual a raiz de T sobre D. O que é isso, gente? A raiz aqui, a força de tração, a força com que eu estou aplicando na minha corda, divididos pela densidade linear da corda. A densidade linear, gente, é a massa da corda divididos pelo comprimento dela. Vai me dizer se a corda é mais espessa ou menos espessa, tá? Então, essas são as formulazinhas que nós temos para ondulatória, tudo bem? Então, o primeiro fenômeno que a nossa apostila aqui apresenta é o fenômeno da reflexão. Nós já estudamos a reflexão da luz, né? Porque já estudamos as imagens formadas nos espelhos, que elas acontecem devido ao fenômeno da reflexão. Então, o que vem a ser a reflexão de uma onda? É quando aquela onda sonora bate num obstáculo e ela, ao invés de atravessá-lo, ela reflete, ela volta. Tá? Então, como nesse fenômeno a onda não muda de meio, ela está se propagando no meio, ela bate no obstáculo e retorna para o próprio meio inicial onde ela se propagava, não existe alteração do meio, então não existe alteração nas características da onda. Tá? Na reflexão, a velocidade, a frequência e o comprimento de onda se mantêm constantes. Nós já estudamos a reflexão da luz, agora nós vamos estudar a reflexão de ondas em geral. Então, aqui a gente está vendo as imagens de como que acontece a reflexão em cordas, tá? Então, imaginem aqui, ó, eu tenho uma extremidade de uma corda fixa num suporte. Quando um pulso está se propagando nessa corda e ele sofre reflexão, pela extremidade ser fixa, a reflexão acontece com inversão de fase. Então, ó, a onda estava aqui para cima, ela vai refletir para baixo, tá? Vai haver uma inversão de fase devido à extremidade da corda ser fixa. O que não acontece quando a extremidade da corda é livre, tá? Extremidade móvel ou extremidade livre, a onda reflete, ó, a onda está chegando aqui, batendo no obstáculo, mas ela reflete na mesma posição, em concordância de fase. Tá? Então, reflexões acontecem com todos os tipos de onda. Nas ondas que se propagam em cordas, a reflexão pode acontecer com inversão de fase ou não. Quando a extremidade da corda é fixa, há inversão na fase da onda. E quando a extremidade é móvel ou livre, não há inversão. A onda reflete em concordância de fase. Do mesmo jeito que ela chegou, ela volta. Tá? As reflexões também podem ser representadas de outras maneiras, tá, gente? Ali era o exemplo das cordas. Aqui também, ó, é a representação de uma reflexão acontecendo.
Nós estudávamos esse tipo de desenho aqui quando falávamos sobre a reflexão da luz, porque a luz é representada por setas, né? Um feixe de luz é representado por uma seta, um raio de luz. Então aqui, ó, isso também é um exemplo de reflexão. Aqui está sendo mostrada a segunda lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? E isso aqui também é uma representação de uma reflexão. Ó, as frentes de onda azuis estão chegando no obstáculo, as frentes de onda vermelha já são aquelas que estão retornando, são as refletidas, tá? Então essas são representações diferentes de reflexão. Só vocês lembrarem lá que reflexão é um fenômeno quando a onda bate num obstáculo e volta, e como ela não troca de meio, as características da onda como velocidade, comprimento de onda e frequência não se alteram, tá? Agora vamos lá para a refração. Também já falamos da refração um pouquinho quando estudamos a luz, né? Estudamos lá as lentes. As lentes são o caso de aplicação da refração da luz e elas são utilizadas para correção de visão, né? Ou para outros exemplos que nós vimos lá. Mas o que é a refração, gente? É quando a luz passa de um meio para outro meio diferente. Então, por exemplo, quando a luz passa através de uma lente, ela está passando do ar para a lente, depois da lente para o ar novamente. Então, ela mudou de meio. O ar e a lente são dois meios de propagação diferentes. Então, como ela troca de meio, as características alteram, tá? Tanto a velocidade quanto o comprimento de onda se alteram para essa onda. Só a frequência que não muda, tá, gente? Por causa que a frequência, ela depende da fonte, não do meio de propagação. Aí a gente pode ter também a refração das ondas em cordas. Então, observem aqui o que acontece, gente. Se eu tivesse duas cordas emendadas, uma corda mais espessa emendada numa corda mais fininha, tá? O pulso incidente está vindo aqui. Quando ele chega aqui nessa superfície de separação das duas cordas, que passa da mais espessa para a mais fina, quando ele chega aqui vão acontecer dois fenômenos ao mesmo tempo, reflexão e refração, tá? Então, uma parte da onda vai bater aqui e voltar, ó o pulso refletido voltando. Quando a onda está indo da corda mais grossa para a corda mais fina, o pulso refletido reflete em concordância de fase, ó, do mesmo lado que foi, ele voltou. E uma outra parte da onda refrata, passa lá para o outro lado, tá? Com alteração da velocidade, que ela foi do meio mais espesso para o menos espesso, ela passa para lá mais rápida, tá? A velocidade dela se altera. Mas a que reflete para cá, reflete com a mesma velocidade que estava indo, tá? Agora, quando eu vou de uma corda mais estreita para uma corda mais grossa, o que acontece, ó? O pulso incidente está chegando. Chegou aqui na superfície de separação, uma parte vai refratar, vai passar para o outro lado, e uma parte vai refletir e voltar para cá. A parte que reflete, reflete com oposição de fase, tá? E a parte que refrata passa para lá com alteração de velocidade. Então, como ela foi para uma corda mais espessa, ela vai ficar mais lenta, tá? A velocidade vai ser menor. E a onda que reflete, reflete em oposição. Isso, refração nas cordas, tá? A refração também pode ser representada desta maneira, ó, fisicamente, que era a maneira que nós estudávamos a refração da luz, tá? Ó, quando uma onda chega aqui na superfície de separação de dois meios, ela deveria passar aqui sem sofrer desvio, mas se ela vai para o meio mais difícil, ela fecha e aproxima da normal. Se ela vai para o meio mais fácil, ela abre e se afasta da normal, né? Então, há um desvio aqui na propagação, na trajetória da onda, tá? E nós vimos lá também que para cálculos, né, nós temos aqui a lei de Snell-Descartes, que é seno do ângulo de incidência sobre seno do ângulo refratado é igual a V1 sobre V2, que é igual a lambda 1 sobre a lambda 2. Essa é a segunda lei da refração, né? Aqui também é uma outra representação de refração, né? As frentes de onda chegando e elas, depois que passam para outro meio, sofrem um desvio aqui de um ângulo diferente. Aí agora, ainda a gente falando sobre os fenômenos. O próximo fenômeno que nós temos na apostila é a difração. O que vem a ser a difração, gente? A difração é um fenômeno no qual a onda tem a capacidade de contornar obstáculos, tá? E essa capacidade de contornar obstáculos, ela ocorre com mais facilidade quando os obstáculos têm o mesmo tamanho do comprimento da onda. São da mesma ordem de grandeza do comprimento da onda,
tá? Então, quando nós analisamos a luz e o som, o comprimento de onda da luz é muito pequeno. Já o comprimento de onda do som é maior. E é mais fácil achar obstáculos com o tamanho do comprimento da onda do som. Por isso, o som difrata mais que a luz. Pode ver que, por exemplo, se vocês estão passando de um lado do muro e lá do outro lado do muro tem pessoas conversando, vocês não visualizam as pessoas, mas vocês conseguem ouvir a voz delas. Então, o som tem a capacidade de contornar o obstáculo que é o muro e chegar até vocês. A luz também tem capacidade de difração, mas muito menor que a do som, tá? Devido ao comprimento de onda dela ser muito pequeno. Então, difração é a capacidade de uma onda que uma onda tem de contornar obstáculos, tá? Então, aqui, ó, nós tínhamos uma frentes de onda chegando e passaram através aqui desse orifício, e é como se novas frentes de onda surgissem aqui. Então, esse é o fenômeno da difração, tá? Então, aqui, ó, quando o comprimento de onda é menor que o obstáculo, acontece esse tipo de difração. Quando o comprimento de onda é maior que o obstáculo, ó, geram-se novas frentes de onda aqui. Agora, nós vamos lá para o nosso próximo fenômeno, que é o fenômeno da polarização, tá? A polarização, gente, ela só acontece com ondas transversais. Que as ondas transversais são aquelas que vibram em várias direções. Então, para ficar mais fácil de imaginar, olhem essa situação aqui, ó. Eu tinha uma corda e eu comecei a girar essa corda formando uma espiral. Além dela vibrar para cima e para baixo, ela vibra também da direita para a esquerda, tá? Mas eu coloco aqui, ó, um obstáculo, uma fenda vertical. O que acontece quando essa onda que estava girando em forma de espiral chega aqui? Como a minha fenda é vertical, ela anula as vibrações da horizontal. E quando a corda passa por aqui, ela passa a vibrar apenas para cima e para baixo, só no sentido da vertical. Então, isso é a polarização, gente, tá? É quando eu pego uma onda que vibra em várias direções e ela passa a vibrar somente em uma direção depois dela ser polarizada. A polarização ela é muito utilizada na luz para diminuir os reflexos. Existem lentes polaroides, que a gente chama, que são as lentes para diminuir reflexo. Tá? Elas fazem o fenômeno da polarização. Como a onda passa a vibrar só numa única direção, ela diminui a intensidade dela e diminui os reflexos. Uma onda que é polarizada mais de uma vez, ela pode ser até anulada. Tá? Olha um exemplo aqui da nossa corda. Ela estava girando na espiral, né, nas duas dimensões, tanto na vertical quanto na horizontal. Quando ela passa aqui na primeira fenda, as vibrações horizontais são anuladas, então ela vai vibrando só para cima e para baixo. Mas se eu coloco uma segunda fenda horizontal aqui, ó, ela anula totalmente a vibração da onda, tá? Então, quando a onda é polarizada mais de uma vez, ela pode ser até anulada. E lembrem lá que de todos os fenômenos que nós falamos, os fenômenos podem acontecer com qualquer tipo de onda, mas a polarização só acontece com ondas transversais, tá? E o último fenômeno que nós vamos estudar é o fenômeno da interferência, tá? Interferência de ondas. Ondas de mesma natureza, quando elas se sobrepõem, elas podem sofrer interferência. Então, aqui nós temos um exemplo da corda, ó. A menina originou um pulso que se propaga para a direita e o menino originou um pulso que se propaga para a esquerda. Quando esses dois pulsos se encontram, ó, como eles estão em fase para o mesmo lado, as amplitudes deles se somam. Mas depois que uma onda passa pela outra, elas continuam se propagando uma para cada lado, como se nada tivesse acontecido, tá? Esse tipo de interferência que nós vimos aqui, ó, que as ondas estão em fase e as amplitudes se somam, é um tipo de interferência construtiva, tá? Agora já imaginem a outra situação. Se a menina gera uma onda nesse sentido, se propagando para a direita, e o menino gera uma onda em oposição de fase, se propagando para a esquerda. Na hora que essas duas ondas se encontram, como elas estão em oposição, em fases contrárias, elas se anulam, tá? Mas depois que uma passa pela outra, elas continuam se propagando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso aqui é um tipo de interferência destrutiva, tá? Existe ainda a interferência parcialmente destrutiva, gente, que é aqui, ó, se as ondas não fossem exatamente do mesmo tamanho, elas não se anulariam, elas não se anulariam totalmente aqui, tá? Ia sobrar uma onda pequenininha para cima ou uma onda pequenininha para baixo, dependendo de qual delas tivesse maior amplitude, ia prevalecer na hora de achar a resultante. Aí seria uma interferência parcialmente destrutiva, tá? Para as interferências, nós temos também a parte do cálculo, tá, gente?
das fórmulas. Então, aqui nós temos, ó, o ΔD, que é a diferença de distância entre as duas fontes que emitem as ondas. E temos aqui a nossa fórmula, tá? Ó, D é igual a N vezes lambda sobre 2. Então, esse D aqui é o ΔD, a gente calcula a diferença da distância das duas fontes e substitui aqui, gente. E dependendo do valor de N que nós descobrimos, nós vamos ter um tipo diferente de interferência, tá? Então, quando o meu N é um número par, inteiro e par, eu tenho uma interferência construtiva. Quando o meu N é um número inteiro ímpar, eu tenho uma interferência destrutiva, tá? E se o meu N não for um número inteiro, eu tenho uma interferência parcialmente destrutiva. Aqui nessa imagem, ó, eu tenho uma onda vermelha e uma onda azul, elas estão se sobrepondo. É um caso de interferência, tá? Que pontos aqui que eu posso analisar como interferência construtiva ou destrutiva? Olhem aqui, gente, o ponto B. Tá vendo que duas linhas inteiras se cruzam? Então, são duas ondas em fase que estão se encontrando. Então, é uma interferência construtiva. Aqui, ó, duas linhas pontilhadas, são linhas iguais que estão se encontrando. Então, também são ondas em fase, interferência construtiva. Já aqui, ó, eu tenho uma linha inteira se cruzando com uma linha pontilhada. Nesse caso, elas estão em oposição de fase às ondas, então eu tenho uma interferência destrutiva, tá?